Aguardando a Notícia no seu portal aguardandanoticia.com.br, aguardandanoticia.com.br, para você que está conectado, está participando aqui com a gente, na sua audiência, através do portal aguardandanoticia.com.br, aguardandanoticia.com.br e também sintonizado no FM 82,3, no FM 82,3 para você que está conectado aqui com a gente. Lembrando, nós vamos trazer já as notícias do ABC, mas a gente vai trazer o trânsito aqui em São Paulo. Trânsito em São Paulo, porque sabe como que é, né? Choveu em São Paulo, aí o trânsito vai que vai durante todo o dia, né? E não foi diferente nesta quinta-feira, que é considerado por muitos essa nova sexta-feira, porque muitas empresas acabam trabalhando de segunda a quinta no escritório presencial e aí na sexta aquele home, né? Apesar que tem muitas empresas tirando home aí porque caiu a qualidade do trabalho. Mas algumas ainda mantêm, né? 4 dias de trabalho presencial e 1 em casa. E aí a nova quinta-feira, porque as pessoas de carro para depois ir pro happy hour. Que beleza. Zona Sul de São Paulo, 220 quilômetros de lentidão. 220 quilômetros de lentidão. Zona Oeste de São Paulo, nesse momento, 205 quilômetros de lentidão. Olha a Zona Oeste, como tá complicado de trânsito, quase chegando na Zona Sul. Zona Leste, 109 quilômetros de lentidão. Centro de São Paulo, 59 quilômetros de lentidão. Zona Norte, 78 quilômetros de lentidão. Para você que está aqui sintonizado, conectado aqui com a gente. Então, paciência, o trânsito pesado, ainda 10 da manhã e com um trânsito muito lento em São Paulo nesta quinta-feira, né, em relação ao tempo que amanheceu com muita chuva. Aliás, no boletim do CGE, muita nebulosidade, chuvisco, temperaturas amenas na manhã paulistana. A quinta-feira começou com o céu encoberto, formação de neblina, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 20 graus. Durante a madrugada, os dados do CGE corresponde aí da Prefeitura de São Paulo, mostra que março acumulou até o momento 116,6 milímetros de chuva, o que corresponde aproximadamente aí 66,5% dos 175 milímetros esperados para o mês. No decorrer do dia, ocorrem períodos de melhoria, o céu aparece rapidamente, meio tímido entre as nuvens, com máximas que podem chegar a 26 graus. Os índices de umidade acima dos 70%, mesmo assim, hidrate-se é sempre importante. No decorrer da tarde, as instabilidades ganham força e devem provocar chuvas, variando de fraca a moderada intensidade, o que, em conjunto com o solo úmido, favorece a formação de alagamentos. Tendências para os próximos dias, o tempo melhora de forma gradativa e o sol volta a predominar, favorecendo a elevação das temperaturas no final de semana. A sexta-feira ainda, para quem quer saber, o pessoal quer saber da sexta, como será o final de semana? Sexta-feira deve começar com nebulosidade, chuviscos, mas o sol retorna entre nuvens e favorece a elevação de temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19 graus e máximas que podem chegar aí a 27 graus, com índices de umidade acima de 55%, e no final da tarde a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima e a condição de chuvas rápidas e chuviscos em alguns pontos da cidade. No sábado, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia, as mínimas oscilando em torno de 18 graus e as máximas podendo chegar a 28 graus, com índice de umidade atingindo valores aí próximos ao 45%. No final da tarde, a nebulosidade aumenta, porém não há previsão de chuva no sábado. Então, pelo menos aí uma boa notícia. Sábado, a chance de não ter chuva em você. Mas vamos agora falar do agro. A pauta, né, toda quinta-feira aí nós vamos trazer notícias do agro e nosso contato com o prefeito Rodolfo Fanganiello, sempre aqui presente aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho do agro aqui no Brasil e principalmente aqui no estado de São Paulo. Rodolfo, bom dia, tudo bem com você? Bom dia para você e para todos os ouvintes da Guardiã. Excelente semana para todos nós. Final da semana, na verdade, né? Já estamos na quinta-feira. É isso aí, já chegando na parte do final de semana, onde o pessoal quer curtir um pouquinho também, mas quer ficar bem informado. Vamos trazer aí, em relação ao agro, o clima favorecendo aí ao café. Nós tivemos aí chuvas recentes e isso está ajudando a produção do café. Nós que somos aí o Brasil, né, um dos grandes exportadores do café, né, junto com a Colômbia, e exatamente essa produção está favorecida e poderemos ter uma safra recorde, até com a ajuda divina da chuva, ajuda dos céus da chuva, hein, Rodolfo? Com certeza, a gente pode ter uma safra aí recorde, 26, 27, como a gente falou nas últimas entrevistas, né, nas últimas rádios, a sazonalidade da chuva, então muda bastante, com chuvas recentes, a produção do café tem uma expectativa de bater recorde aí no ano
safra 26, 27. Isso é muito importante, né, para os produtores de café, né? Um respiro também, né, Rodolfo? Com certeza, Fred, a gente, como você falou, o Brasil é um dos maiores exportadores de café também, e a gente fica nessa dependência do clima e, graças a Deus, esse ano vamos ter bons números para os produtores de café. Muito bem. Aí, na sequência, a gente também vai falar sobre exatamente o clima que está ajudando o produtor brasileiro no café, mas em relação ao plantio de milho, o que você pode trazer de informações, preocupação também do produtor em relação ao milho, que é outro produto tão bem exportado pelo país. O que você pode falar, Rodolfo, por favor? Com certeza, avançou muito rápido o milho, a gente foi aí de 21% para 25% em poucas semanas. Até fica um convite para todo mundo aí do interior. Capela do Alto tem uma festa do milho verde muito famosa, viu, Fred? Então, para todo mundo aí que gosta de comer o milho aí, estamos falando da exportação do milho, a produção do milho, fica aí o convite para todos para conhecer a festa de Capela do Alto do Milho. Muito bom, então, aí uma festa para quem curte milho e diferenciar dos tipos de milho, né? Para atender a todas as demandas, né, Rodolfo? Com certeza, é uma festa tradicional. Eu mesmo gosto bastante do milho, então com certeza presença confirmada lá, viu, Fred? Tá todo mundo convidado. Depois eu vou passar a data certinho, Fred, pegar o convite oficial da festa para você convidar todos os ouvintes da Guardiã. Ah, com certeza. Vamos convidar para prestigiar ainda mais a Festa do Milho em Capela do Alto. Ainda trazendo mais informações sobre o abastecimento, sobre o agro aqui no Brasil, né? A Companhia Nacional do Abastecimento, a área plantada chegou aí a 75,9% na primeira semana de março. Eles falam um pouquinho sobre essa mudança, né? Em frente a 21,6% no início de fevereiro. Mesmo com o avanço, o impacto do clima ainda é sentido em algumas regiões, com ajuste no planejamento dos produtores. O que você pode falar, né? A expectativa em relação à soja, aos novos grãos, às plantações e também a preocupação com o clima, né, Rodolfo? A gente vê aí o clima impactando diretamente as produções. A gente falou agora há pouco do café, em contrapartida, dependente da chuva, pode atrapalhar outras produções. O que você pode falar a respeito, por favor, Rodolfo? Não, com certeza, Fred. Esse planejamento que você tem da produção depende muito do fator climático. Então, a gente viu vários anos aí a soja ser aí a locomotiva dos produtores, e quando a gente tem um problema de meteorológico, a gente tem que mudar um pouco o planejamento, né? Por isso o milho veio com uma segunda safra aí muito forte também. E também, como os produtores de café dão um respiro para os produtores de milho também, né, Rodolfo? Assim, a safra está podendo ser recorde aí, e também a possibilidade dos produtores, enfim, terem aí esse início aí de temporada 2026 com bons números. Está segurando um pouco o mercado, Fred, até porque a gente viu os preços da soja, ele caindo um pouquinho, né? Se comparar alguns anos, há 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, a gente teve recorde nos preços da soja. Hoje a realidade está um pouquinho diferente para o produtor da soja, tanto na entrega física quanto no contrato futuro. E o milho tem sido uma boa opção para você também rever bons retornos financeiros. E, Rodolfo, agora falando da agricultura familiar, né, é algo que vem crescendo cada vez mais, né, e que vai girando a economia, muitas vezes a economia local das cidades, né, e vão aí crescendo, as famílias tendo aí a chance, através das suas produções, poderem tirar o seu sustento também. Eles fazem um pouquinho desse crescimento da agricultura familiar, o quanto é importante para o agro brasileiro. A gente sempre fala das grandes produções, das grandes safras, mas a agricultura familiar tem uma importância muito grande. Aqui em São Paulo, por exemplo, ela municia esses projetos alimentares aqui para as pessoas de baixa renda, né, para as pessoas em vulnerabilidade. E qual a importância, né, exatamente da agricultura familiar nesses casos e também no geral para o agro brasileiro? Fred, a gente está vendo um crescimento aí no ano de 2026 de 10%. A agricultura familiar é muito importante. Às vezes, os grandes produtores, às vezes não, sempre, eles têm mais acesso. Por isso é muito importante que os pequenos municípios, as prefeituras, eles incentivem bastante o canal de comunicação entre bancos, intermediadores, maquinários, para falar com o pequeno produtor. As prefeituras têm uma prerrogativa de trazer a agricultura familiar para dentro do município. E a gente investindo nessas pessoas melhora a qualidade dos produtos no próprio município, e a gente vê um crescimento aí de 10%, começa a ter representatividade financeira no PIB do estado. Então é muito importante você alavancar o pequeno produtor também para ter essa oportunidade.
E, Rodolfo, até aproveitando, você tem algumas dicas para aquele pequeno produtor, exatamente para se. Porque às vezes começa, não começa da maneira que ele espera, e às vezes pode até acontecer o desânimo, né? E acabar abandonando aí a agricultura familiar. O que você pode dar de dica? O que é importante para aquele pequeno produtor e que pode ter um avanço? A gente está vendo, a gente está falando de crescimento, a gente está falando das importância, como a agricultura familiar está sendo melhor utilizada nos espaços da cidade, dos estados, eles fazem, nesse caso aí, para o pequeno produtor. Ô Fred, para quem está começando, é muito importante procurar o pessoal do Sebrae. O Sebrae tem muito planejamento, ele auxilia bastante como você vai começar a sua pequena produção, você se planejar e procurar também o município, a Secretaria de Agricultura do seu município. Normalmente, alguns editais da prefeitura, eles são voltados para a agricultura familiar, que você tem um percentual que você tem que fazer a compra e fortalecer essa agricultura familiar. Então é muito importante você ir na Secretaria de Agricultura da sua cidade, conversar, ver qual que é o modelo, para você, quando você tiver a sua produção, você já ter destino final para o seu produto. Isso é muito bom e é uma boa dica para você que tem interesse ou está aí iniciando a caminhar na agricultura familiar, e é importante. Sebrae e Prefeitura da sua cidade para você exatamente ser bem aí servido, informado, para você aproveitar ao máximo aí, ter sucesso também na agricultura familiar. Não é fácil, a gente sabe disso, mas é importante. Com bons caminhos, boas dicas, a chance de dar certo é muito maior, né, Rodolfo? Com certeza, há alguns anos atrás a gente dependia de vários fatores. Hoje a gente tem a parte do seguro agrícola, a gente tem a parte do financiamento com taxas diferenciadas para o pequeno, para o médio, para o grande produtor. Então o governo tem incentivado bastante tanto o grande produtor quanto o pequeno produtor. E é muito importante que os municípios também façam esse movimento para trazer informação, fazer feiras agrícolas, trocar informações com cidades que têm esse know-how do agro. Então é muito importante essa troca de informação que te ajuda a planejar e você não ir para um novo mercado tendo algum problema de planejamento financeiro e sem ter aonde colocar o seu produto. Muito legal. Mais uma vez agradecendo o prefeito de Paranapanema, Rodolfo Fanganiello, que sempre traz aqui informações do agro do Brasil, de São Paulo, do estado de São Paulo, informações importantes, dicas para você que está nos acompanhando, está conectado, está sintonizado. O Rodolfo sempre trazendo informações importantes toda quinta-feira aqui com a gente também, tem esse encontro marcado. Prefeito Rodolfo Fanganiello, muito obrigado, um grande abraço e bom final de semana. Um abraço, Fred, para você e para todo mundo. Rezar para vir um pouquinho mais de chuva, né? Mas chuvas tranquilas, né? E um bom final de semana, uma boa quinta e sexta, sábado e domingo. Que Deus abençoe a todos. Abraço, Fred. Abração ao Rodolfo Fanganiello, prefeito de Paranapanema. É verdade, importante chuvas, né, chegarem, claro, não trazendo aí intercorrências em relação às cidades, em relação a enchentes, a inundações, mas é importante. Para o agro, a chuva é sempre muito importante.